pode fazer para melhorar a situação da empresa, né? Isso a nível interno e externo, porque a pandemia ela é uma ameaça para qualquer empreendimento, para qualquer tipo de organização, né? Só que aí, como você vai pegar as informações e como você vai utilizar dentro da empresa, é outra história, né? Então, você precisa ter esse conhecimento de análise SWOT, que é justamente para você identificar como você está e como você poderá ficar, né, fazendo as devidas correções. Tá? Então, é importante a gente saber quais são os nossos pontos fortes, o que nós temos, né, de coisas pontuais que podem ser um diferencial. De repente, o teu atendimento é um diferencial, né? Algumas atitudes de colaboradores podem ser diferencial, algumas coisas, né, que a gente nem percebe no nosso dia a dia, mas que pode ser um diferencial, pode dar uma atratividade no teu cliente. Tá? Então, tem que identificar e ver o que a gente está fazendo de errado, né? Porque os pontos fracos é justamente isso, é o que não está sendo feito conforme o cliente deseja. Né? Então, por exemplo, pode estar tendo uma demora muito grande, né, na espera, ou às vezes você não encontra uma sapataria, às vezes você não encontra o modelo que você quer por conta do tamanho do seu pé, porque às vezes eles fazem encomenda para poucos, né? Enfim, para pouca quantidade, para determinados números, e assim vai, por conta também, né, da saída, tá? Então, é importante a gente entender a estrutura da análise SWOT. Eu vou compartilhar com vocês. É muito simples fazer uma análise SWOT, é muito simples, né? A gente fazer no dia a dia, e é muito simples também, né, a forma como você faz. Então, é importante a gente saber, né, que o S do SWOT são os pontos fortes, também pode ser as forças, né? O F de força, tá? O W, ele vai ser os pontos fracos, né? E o O vai ser as oportunidades e o T, as ameaças, tá? Então, geralmente a gente organiza assim, né? O S é como ele é positivo, né? É algo positivo, é força, tá? E aí, depois nós temos, né, o negativo, que é as fraquezas. Oportunidade também é algo positivo, só que é no ambiente externo, tá? E as ameaças, né, também são negativas. Então, é importante a gente destacar que fica assim, né? Um quadrantezinho, tá? A gente faz assim, geralmente, né? Com as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Tá? Então, a gente vai elencar aqui algumas forças, tá? Então, é bem simples, né? O que a gente pode elencar como força para uma sapataria? Olha, a gente pode dizer que você tem um modelo de gestão bem sólido, isso pode ser uma força, né, para a tua empresa. Então, um modelo de excelência, né, um modelo de gestão, tá? Sólido, né, e com excelência, porque as pessoas conseguem perceber que a tua empresa é organizada, porque todo o processo ele tem um início, um meio e um fim, né, e tem uma certa agilidade, uma certa rapidez, então são coisas que o próprio cliente percebe, tá? Processos internos bem definidos. Então, as pessoas que estão trabalhando, né, na tua empresa, elas sabem exatamente o que elas devem fazer e como elas devem fazer. Então, os processos internos são bem definidos. Além disso, né, a gente consegue, justamente por a gente ter um modelo de gestão sólido, né, e com excelência, e por conta de ter processos internos bem definidos, que as pessoas sabem trabalhar, a gente pode também ter, por conta disso, né, a fidelidade ou a fidelização, né, dos clientes.
Por quê? Porque o cliente, quando ele está satisfeito, ele vai ficar fiel, ele vai comprar sempre contigo, né? Ele não vai ficar trocando de fornecedor todo o tempo, tá? Além disso, né, a gente tem que perceber como é que está a marca da empresa, como é que ela é forte, essa empresa, essa marca é forte, as pessoas lembram, as pessoas conhecem dessa marca, né? Quando a gente fala de sapato, tem N marcas. Então, o que que pode atrair um cliente para a tua empresa? Digamos que a tua sapataria ela seja multimarcas, né? Não tem uma marca definida, que ela seja multimarcas. Então, quais são as marcas que vão atrair mais? Então, é importante também, né, você se tornar uma referência, a tua marca se tornar uma referência, né, dentro desse contexto, dentro desse segmento, tá? Então, marca forte, né? Tá? Você tem que ter uma forte presença, né? Vou botar aqui. Forte presença da sua marca, tá? Além disso, né, você, como eu falei lá no Canvas, nós temos que ter parceria com os nossos fornecedores, né? E essa parceria ela tem que ser bem fiel, bem como é que eu posso dizer, bem tranquila, né? Como a gente fideliza cliente, a gente também tem que fidelizar fornecedor, a gente tem que ser fiel ao fornecedor, porque isso vai valorizar o nosso produto, né, o nosso serviço. Então, obviamente que a gente vai selecionar esses fornecedores e buscar aqueles que tenham maior qualidade, melhor qualidade, que sejam mais conceituados dentro desse segmento, tá? Então, a gente vai buscar, né, fornecedores conceituados, tá? E, logicamente, com produtos de qualidade, tá? É importantíssimo, né, que a gente conheça bem os nossos fornecedores e saiba exatamente, né, o que que a gente pode negociar mais com esses fornecedores, o que eles podem, de repente, estar nos ajudando na nossa venda, né, em relação a prazo de pagamento, em relação a preço, em relação, né, a uma série de fatores que justamente podem ajudar. E principalmente pela atratividade da marca, né? Porque tem marcas que atraem, por exemplo, Havaianas, né? De repente lá você não pode ficar sem o fornecedor de Havaianas, né? Você não pode ficar sem o fornecedor de Visano, por exemplo, né? São marcas que são bem conhecidas, bem conceituadas, tá? Então aí a gente começa a elencar também os pontos, as fraquezas, né? Tá? Ou os pontos fracos. Nessas fraquezas, né, a gente vai colocar, a gente tem que ver o panorama geral da empresa, né, internamente, tá? Bem fundamental que pontos fortes, pontos fracos, ou forças e fraquezas, a gente tem que olhar para dentro da empresa, né? Então, é o ambiente interno. Então, internamente, a gente vai olhar tudo que tem de bom é força. O que não está muito legal é fraqueza, né? Ou ponto fraco. Então, nós podemos elencar, né? De repente, está tendo uma alta rotatividade, né? A gente percebeu que sai funcionário, entra funcionário, não fica muito tempo, não passa muito tempo, então a rotatividade é extrema. Tem que ver por que isso está acontecendo. Né? Tem que verificar, porque pode estar errando lá no processo seletivo, pode estar errando lá no perfil profissional que se busca, pode estar errando em vários processos aí, né? Até você chegar no ponto, porque tem que ver qual é a causa de rotatividade, né? Porque o funcionário, se ele não está motivado, ele vai, logicamente, né, produzir menos. Então, tem que ver aonde que está o problema. Então, por exemplo, a alta rotatividade, ela causa, né,
uma insatisfação no próprio funcionário, nos funcionários que estão ali trabalhando, porque eles começam a perceber, nossa, eu chega todo feliz, né, ligado no 220, aí ele vê assim, aí ele começa a ver, o pessoal começa a sair, outro sai, ele começa a se desmotivar. Quer dizer, quem será? Na próxima serei eu, será? Né? Então, tem que ter cuidado, alta rotatividade dos funcionários, né? Pode ser ruim, porque às vezes o cliente mesmo ele se identifica com o funcionário e quando ele chega, ele percebe, nossa, mas cadê a fulana? Aí a fulana já saiu, não trabalha mais na empresa. Aí disse, nossa, eu vim por causa dela, porque o atendimento dela é perfeito, né? Encantador, enfim, né? Aí você não perde a identidade, a empresa acaba perdendo a identidade também, porque ela não tem, né, esse conceito de manter os seus funcionários. Tá? Aí, às vezes, também a gente tem que verificar a questão do capital, né? Às vezes a empresa ela não tem capital suficiente para estar reinvestindo, fazendo mudanças, né? Então, às vezes, ela tem poucas reservas de capital. Isso também é, né, alguns pontos fracos. Tá? Então, poucas reservas de capital, porque ela fica impossibilitada de fazer mudanças, por exemplo. Tá? Falta de estrutura física para crescimento, né? De repente a empresa ela tem uma tendência natural ao crescimento, mas está faltando estrutura, ela não pode mais crescer porque ela não tem mais para onde crescer, né? Ela já tem um prédio de 5 andares, ou então ela tem só aquele pedaço, né? Só aquela sala, e ela não consegue crescer mais, tá? Então, isso também pode ser ruim para a empresa. Por quê? Porque você começa a colocar o teu estoque já no meio do salão, aí começa a bagunçar a empresa, né? A gente consegue perceber que a empresa parece que está mal estruturada, tá? Então, falta de estrutura física para crescimento também é um ponto fraco, tá? Falta. Outra questão, né, que às vezes afeta muito e o empreendedor ele acaba nem percebendo é a questão da localização. Às vezes ele não consegue vender mais, às vezes ele não consegue se desenvolver mais pela própria localização. Onde é que ela está localizada? Ela está próximo do público-alvo dele, né? A gente definiu no Canvas o público-alvo, então é importante que ele saiba exatamente quem é que ele vai atender, né? Se ele estiver muito longe desse público-alvo, né? Pode ser complicado para ele, tá? Então, pode ser ruim, né? A questão da localização desfavorável. Vou botar aqui. Ponto de venda. Aí vamos para as oportunidades. Olha, esse, esses itens que a gente está colocando, você pode colocar muito mais. Você vai tentar identificar o máximo de pontos fracos, de pontos fortes, de oportunidades, de ameaças, tá? O máximo possível. É muito melhor. Quando você faz dentro da empresa, você, logicamente, vai identificar muito mais coisas, né? Então, por exemplo, a questão do atendimento pode ser bom ou pode ser ruim, né? Se ele é ruim, você tem que corrigir, diagnosticar, tem que identificar onde está o problema. É no atendente, é no processo de atendimento, aonde você está errando, aonde está pecando. Que aí tem que fazer a correção, às vezes tem que trocar de funcionário, né? Que é justamente para poder aquele ponto fraco se tornar um ponto forte para a empresa. Isso pode acontecer, tá? Assim como o ponto forte, você tem que fazer de tudo para manter ele como ponto forte, como um diferencial para você, né? Na tua empresa. Então, esse ponto forte, ele pode se tornar um ponto fraco em outro momento. Então, é por isso que é importante a gente fazer análise SWOT de tempos em tempos, para justamente verificar como é que a empresa está, se ela está tendo
melhor produtividade depois que se faz as correções necessárias. Se aqueles pontos fracos que foram identificados anteriormente, você conseguiu corrigir, né? Se você continuou mantendo, se você identificou mais pontos fortes, quer dizer, então você vai comparando e vai identificando mais pontos, né, que precisam ser corrigidos e pontos que precisam ser mantidos ali, justamente para que você tenha a máxima eficácia e eficiência, né, organizacional. E aí nós vamos para as oportunidades, tá? Então, até aqui nós vimos só os pontos que são internos da empresa, que você pode estar modificando, né? Tudo que está errado, você pode corrigir. Agora, externamente, é mais difícil. Por quê? Porque algumas coisas não dependem de você, do gestor, das pessoas que trabalham juntas, né? Então, as oportunidades, elas reúnem tudo o que está acontecendo no mercado, ou seja, é externo à tua empresa, tá? E que pode ser benefício para a sua loja de calçados. Exemplo, saída de concorrente. Quando o concorrente fecha, ele sai do mercado, né? Então, logicamente, você vai ficar ali para atender, possivelmente, esses clientes que ficaram sem a assistência do teu concorrente. A gente vê isso, às vezes, no shopping. Quando fecha uma loja, aí as outras lojas elas acabam sucumbindo àquela loja, né? Então, é isso. Quando tem uma saída de concorrente, é uma oportunidade. Assim como a entrada de novos concorrentes, né? É uma ameaça. Por quê? Porque você vai ter que, muitas vezes, dividir né, o teu público, ele vai se sentir dividido, vai se sentir atraído, às vezes, né, pela novidade, pela nova loja, pela nova empresa, pelo novo design, pelo novo atendimento. Então, isso pode acarretar uma perda, né, na fidelização do teu cliente. Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Sempre observando, né, os novos entrantes, observando o que eles trazem de novidade, o que eu posso fazer para mudar também na minha loja, tá? Porque, por exemplo, né, digamos que você venda calçados no varejo e que você, obviamente, tenha um estoque bem grande, isso pode ser uma vantagem para você, né? Mas que, por exemplo, alguns números você não possui. Aí, de repente, aquela empresa ela tem também, já vai abrir com um estoque grande, né? E possui várias marcas, inclusive as que você trabalha, e todas as numerações. Então, aí, isso é uma ameaça, né? A gente tem que ficar sempre de olho no mercado. Quem está entrando, quem está saindo. Quem está saindo, ótimo, que é oportunidade. Quem está entrando, aí é ameaça para a tua empresa. Outro ponto, né, positivo, né, que seria dentro do mercado, seria uma outra oportunidade, são mudanças favoráveis nos impostos sobre calçados, né? Quando você tem mudanças de impostos, né? Tá? Isso pode ser muito bom para a tua empresa, porque tu vai acabar recolhendo menos impostos, né? E aí vai ter uma lucratividade maior, pode até dar um desconto maior também para o cliente, enfim. Isso vai depender, logicamente, das estratégias da tua empresa. Crescimento do número de consumidores, né? Então, quando você tem uma saída de concorrente, você identifica essa saída de concorrente e você começa a criar estratégias para atrair esses clientes para a tua empresa, automaticamente, né, você vai ter um crescimento no número de clientes, né?
ou de consumidores, bora aqui. Número de consumidores, tá? Que são aqueles que pagam efetivamente, né? E lançamento de novos softwares para melhorar a gestão também pode ser uma oportunidade. Por quê? Hoje nós vivemos, né, dependente de software. Essa é uma realidade. Cada vez mais a gente está mais dependente de software, né? Então, se tem um lançamento novo, é importante, né, ficar de olhos bem abertos, né, verificando, tá? Então, o lançamento de novos softwares, né? Porque aí vai melhorar a tua gestão, né? Vai melhorar o teu controle, vai melhorar basicamente, né, todo o processo, vai dar maior agilidade no atendimento para o teu cliente, enfim, pode trazer N possibilidades, tá? E hoje, mais do que nunca, como eu falei anteriormente, mais do que nunca nós estamos dependentes dos softwares, né? Então, nós estamos precisando cada vez mais de tecnologia, né? Por quê? Porque a gente foi pego de surpresa por uma pandemia, né? Ninguém estava preparado para esta pandemia, né? Tem empresa que nem tinha software, né? Tinha empresa que não controlava nada, que só tinha planilhas no Excel, muitas das vezes, né? E fica difícil. É muito difícil porque tem muito retrabalho. Você acaba tendo muito retrabalho, às vezes você tem perda, né, de informações importantíssimas, tipo de cobrança, né, de contas a pagar, de contas a receber, enfim, tá? Então, tudo que pode trazer benefício para a tua empresa, que é de fora e traz para a tua empresa, tipo, como eu falei, mudança de imposto é na política, né? Na política da gestão pública. Tá? Então, pode acontecer, né? A gente fica até feliz quando tem algum tipo de redução de imposto, mas nem sempre isso acontece. Às vezes é aumento mesmo, né? E aí, quando é aumento, já é ameaça. Tá? Então, vamos para as ameaças, né? Que o mercado pode trazer, tá? Para a tua empresa. Então, a chegada de novos concorrentes, né? Que é a entrada de novos concorrentes, projeção de retração na economia, isso é ruim, né? Nós já temos uma projeção, tá? Por conta da pandemia, né? Tá? Então, obviamente que o pós-pandemia já vai trazer aí uma retração, né? Em alguns segmentos vão sentir mais e outros nem tanto, né? Assim como na pandemia, mesmo no momento crucial da pandemia, alguns segmentos não sentiram nada, os essenciais, mas outros não essenciais, né, ainda estão sentindo ainda, tá? Mudanças rápidas nas tendências de moda, né, também pode ser, né? Tem que ter muito cuidado, né? Quem trabalha com moda, trabalha com confecção também, né? Tem que ter muito cuidado com essas tendências de moda, porque vive mudando e quando ela muda muito rapidamente, muito bruscamente, você acaba perdendo estoque, né? Você perde dinheiro porque fica lá, o teu dinheiro fica empancado lá no estoque, né? Então, isso pode ser uma ameaça, né? Aí eu vou botar aqui a pandemia também, né? Tá? Seja ela qualquer coisa, é uma ameaça também. Por quê? Porque ela pode fechar teu empreendimento, ela pode, né, causar muitas, muitas situações que você não espera, né? Então é uma ameaça também, tá? Assim como sinistros, né? Também pode ser uma ameaça, tá? Então, entre outros, né? A gente vai ter, logicamente, tem muita coisa. Isso vai depender, gente, logicamente, da tua empresa, do teu segmento, da tua atuação, dos teus processos. Tá? Então,
é importante você identificar dentro da tua empresa todos esses processos, para você estar identificando, né, o que é positivo, o que é ponto negativo, o que é oportunidade para você estar melhorando, né, que o mercado vai te ajudar, e o que são as ameaças. É bem simples. Ah, e agora? Depois que eu faço análise SWOT, o que eu vou fazer, professora? É simples, você vai fazer um plano de ação para fazer correções que são necessárias, né? Principalmente nos teus pontos fracos, tá? Nas ameaças, a gente não pode parar com uma pandemia, né? Obviamente. A gente também não pode parar com uma entrada de novos concorrentes. A gente não pode, ei, ó, não pode abrir aqui não. A gente não tem essa autonomia. Mas a gente pode, né, mudar aqui, ó, tá? Importantíssimo. Aqui a gente pode mudar porque é interno, é dentro da empresa. Mas a gente também pode aqui, ó, nas ameaças, a gente pode se preparar. Como que a gente se prepara? A gente vai criar o plano de ação, né? Justamente para quê? Para que quando os novos concorrentes entrarem, a gente já está preparado. A gente já sabe que eles vão entrar, né? Então, eu vou fidelizar. Lembram que eu coloquei como a fidelização do cliente é um ponto forte para a empresa? Então, se o meu cliente for fiel a mim, ele nem vai passar perto dessa empresa, porque ele vai, né, com certeza, vai lá comigo, porque ele sabe que ele tem preço, tem qualidade, tem atendimento, né, tem toda uma série de diferenciais que ele já conhece, tá? Então, é isso, é sempre perceber o que eu posso ter de melhor dentro da minha empresa, trabalhar para manter essa imagem da empresa, para manter a marca sempre forte, né, para manter todos os processos, todos os procedimentos, etc. Tá? E aí, logicamente, que quando eu falo de projeção de retração na economia, opa, tenho que olhar para onde? Para o meu lado financeiro, né? Tenho que olhar como é que estão as finanças da empresa. Olha aí, como é que está o capital de giro da empresa? Como é que está o caixa? Como é que está o fluxo de caixa da minha empresa? Então, aí, eu vou me preparando. Se eu ia fazer algum tipo de investimento, como eu já tô vendo uma projeção de retração na economia, eu já não vou mais mexer, né? Possivelmente já vou dar uma parada naquele investimento, vou ter que analisar novamente todo o contexto, tá? Então, aí, essa questão, a gente pode mudar algumas coisas. É não fazer, por exemplo, vai comprar uma máquina de R$ 1.000.000 e você vai ficar, de repente, né, desestabilizar a tua situação financeira por conta da aquisição dessa máquina. Ah, mas eu preciso para poder produzir mais, para poder vender mais, mas espera aí, eu posso aguardar mais um tempo, deixa eu verificar se realmente vai ter retração, deixa eu verificar se realmente eu vou conseguir pagar, né? Então tem que analisar, tá? Tem que olhar para as finanças da empresa, né? Aí mudanças rápidas nas tendências de moda, eu posso pensar, né? E não correr tanto com essa questão da moda, né? E buscar, obviamente que isso é uma tendência, então eu não vou estocar tanto produto, não vou comprar uma quantidade tão grande, porque eu já sei que vai ter mudança rápida, né? De 2 meses, de mês a mês, sei lá. Enfim, aí eu já não vou mais estocar tanto. Ah, mas a Belém é longe, né? O frete é caro, você tem que pagar o frete de volta, etc. Aí se torna muito, muito alto, muito caro, tá? Mas você vai ter que tentar, né, buscar maneiras de evitar que o teu estoque fique muito alto, porque senão você vai perder dinheiro, o teu estoque vai ficar parado, porque mudou a tendência, as pessoas vão parar, não vão querer mais comprar aquele antigo, né? Para ela já tem novas tendências, já tem novidade, ela quer novidade, o cliente quer novidade, tá? E aí a questão da pandemia, né? É uma coisa que eu sempre falo. Se você tiver planejamento financeiro, né, se você tiver aquela reserva, né, de 6 meses, pelo menos, se você tiver o fundo de reserva de pelo menos 6 meses, tiver o controle do orçamento, tudo direitinho, aí tem muito problema não, né?
E aí aquela questão, você tem que se reinventar, ressignificar, verificar o que você pode mudar, o que você pode melhorar, fazer criar algumas estratégias, né, para justamente trabalhar com essa questão de que você pode ter uma pandemia, pode ter um incêndio, pode ter qualquer uma contingência, você tem que ter plano de contingência, tá? Então, começar a pensar em ter planos de contingência justamente para evitar que a empresa ela se desestabilize com qualquer tipo de situação, né? Tá? Então, é importantíssimo. A análise SWOT ela serve para isso, para você diagnosticar de tempos em tempos e para fazer as correções necessárias. E aí você pode estar fazendo um comparativo, né? Quando você pega a análise anterior, e aí você compara com a análise que você fez hoje, por exemplo. Né? É importante também você colocar quem fez, né? Fazer um formuláriozinho, quem fez, a data que fez, a última análise e tudo mais, né? E os participantes, é sempre importante chamar os gestores para participar, para fazer parte, né? E levantar, porque aí fica mais fácil para você elencar geralmente os problemas, porque você vai ter problema na produção, você vai ter problema na entrega, você vai ter problema no atendimento, você vai ter problema, enfim. Né? Quando a gente vai fazer análise SWOT, é importante que todos os setores da empresa eles estejam ali reunidos, né? Levantando, tá? Pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades, porque a gente sabe que eles estão na linha de frente, então eles conhecem mais, né? Do que a gente, principalmente. Tá? Então, esse é um modelo bem simples, bem fácil, né? E é para isso que serve a análise SWOT, tá? Para que você evite ter algum tipo de surpresa indesejável, né? Aí você analisa o teu ambiente interno e analisa o ambiente externo. É importante você estar preparado para criar as suas próprias estratégias para modificar alguns pontos que estão ruins, né? E para manter aqueles que estão muito bons. Ok? Dúvidas até aqui? Ô, professora, boa noite. Boa noite. Só ressaltar o que a senhora já falou no início, né? Que essa análise ela tem que ser feita constantemente, né? Preferência num espaço de tempo mais curto para você estar o tempo todo corrigindo falhas, né? E principalmente aproveitando as oportunidades que aparecem, né? Então você tem que estar o tempo todo... Justamente. Porque eu coloquei pandemia como ameaça, mas depende do segmento. Eu coloquei justamente para a empresa de sapato, que foi o que a gente pegou, né? Então, a sapataria, para a sapataria, a pandemia é uma ameaça. Para outro segmento, a pandemia pode ser uma oportunidade. Tá? Então, é importante você vislumbrar o teu segmento. Né? É importantíssimo você identificar dentro do teu segmento o que é oportunidade e o que é ameaça. Tá? O que a gente pode dizer assim, olha, é ameaça mesmo, é os novos entrantes, né? Os novos concorrentes que estão entrando no mercado é uma ameaça fixa, né? Basicamente. Por quê? Porque você vai estar fatiando ali, né, aqueles clientes, possivelmente ali do teu bairro, né, ali próximo da tua empresa, mas isso também depende muito do teu público-alvo. Então, é importante que você defina quem é teu público-alvo, porque se você definir o teu público-alvo e, de repente, esse novo entrante, ele nem vai atender o teu público-alvo, nem é teu concorrente. Diretamente nem é teu concorrente, tá? Então, é importante você, logicamente, como eu falei, né, antes fazer o Canvas, depois fazer a análise SWOT, para você justamente identificar ali pontos fortes, pontos fracos, de acordo com o segmento, de acordo com a tua empresa, as atividades da tua empresa. E a questão que isso tudo pode mudar de lugar, né? Pode. O que é uma oportunidade hoje pode ser uma ameaça amanhã, o que é uma grande ameaça hoje pode ser oportunidade. É como eu falei anteriormente, né? Aquele ponto fraco, ele pode se tornar um ponto forte para você.
vai depender da tua atitude, da tua mudança, do que você vai mudar, do que você vai fazer para mudar, né? Então, por exemplo, aquela rotatividade, né, que a gente elencou aqui, deu exemplo, né, que era um ponto fraco, que poderia ser um ponto fraco para a empresa, ela pode reduzir ao ponto de você não ter muita rotatividade, e isso pode gerar um ponto forte para você, né? De você ter, assim, pouca rotatividade, é ótimo para a empresa. Por quê? Porque os trabalhadores, eles acabam se motivando mais ainda para trabalhar, para produzir mais. Isso. Eu acredito que ficou bem claro, foi bem explanado, né? É bem tranquilo. E colocando para ir para o José Edson, né, para o Leonardo, para as pessoas que estão lá no YouTube, né, que eu tenho que fazer planejamento. Sem planejamento você não consegue nem mensurar se você está no caminho certo, né? Então tem que o tempo todo planejar, fazer o Canva, fazer a análise SWOT. A professora Patrícia se dispôs a estar todo domingo na Amazon Green, falando de planejamento financeiro, falando de planejamento empresarial, né? Então, domingo que vem, a partir das 19 horas, nós teremos outra live. E aí a gente vai falar de plano de ação, tá? Para a próxima live, a gente vai falar de plano de ação, tá? E, obviamente, né, a gente vai usar alguns modelos de plano de ação, entre eles o 5W2H, e aí a gente vai falar melhor no próximo domingo. A gente vai explorar o 5W2H, tá? Suas considerações finais, aí depois a gente vai fazer a edição do vídeo, disponibilizar nos grupos, disponibilizar no Facebook, no YouTube, para quem não pôde participar conosco, né? Eu acho que hoje a questão da internet estava oscilando bastante, né? As pessoas tentaram entrar e mandaram mensagem dizendo que não estavam conseguindo ficar, mas ainda vamos editar esse vídeo para colocar à disposição do nosso público. Tá? É verdade. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, né, que estão participando efetivamente, né, desde quando a gente começou a fazer as lives. E quero dizer para todos, né, que não conseguiram entrar, que não conseguiram acessar, que vai ficar disponível também e que a gente vai estar sempre nesse horário, né, todo domingo, a partir das 19 horas. A gente vai estar tirando dúvidas, a gente vai estar trazendo mais informações. É importante que a gente entenda que o planejamento financeiro não é uma coisa tão difícil, mas também não é tão fácil de fazer, né? É importante que a gente tenha muitos conhecimentos, é por isso que eu disse que a gente vai ter que fazer várias lives práticas, né? Que é justamente para a gente entender melhor como é que faz, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela disponibilidade de tirar uma hora no domingo, por isso que eu digo que tem que ser só uma hora mesmo, né? Porque domingo passa muito rápido e é o início da nossa semana, né? Amanhã já é segunda-feira, a gente já inicia a semana com todo o gás, né? Aí já busca fazer análise SWOT, olha só, né? Lá na tua empresa, e aí já começa a identificar teus pontos fortes, pontos fracos, olha só, ameaças e oportunidades. E aí já traz alguma coisa, já leva alguma coisa de novidade para a tua empresa, tá? Então, é isso. Todo domingo a gente está aqui. No outro domingo a gente vai falar, né, das correções, tá? Que são os planos de ação. E aí a gente vai usar a ferramenta 5W2H, tá? Que ela ajuda também, né, muito para fazer as corretivas necessárias, tá? Então, a gente vai ver detalhado essa ferramenta no próximo domingo. E eu espero vocês e espero todos que não conseguiram entrar. Tá? Um abração, boa semana, fiquem com Deus. Amém. Obrigado, professora. Domingo estaremos de volta, né? No sábado, Patrícia Carvalho conversa, e no domingo nós teremos a live de plano de ação. Amanhã, na segunda-feira, a partir das 20 horas, nós teremos o Rivanildo Miranda falando sobre os acordos trabalhistas, né, no departamento pessoal. Né? Quarta-feira nós teremos uma live
com o presidente do CRC Pará, Fabrício Moreira, e o presidente do SESCOM Pará,